Boa tarde. Hoje falamos da Páscoa, ou passagem para o cristianismo, talvez o seu principal dogma, a paixão e morte de Cristo e o seu significado. É por isso uma quadra marcante, particularmente para a Igreja Católica, e celebra-se em todo o mundo com rituais de séculos e inspirou e ainda inspira artes como a pintura, a escritura e a música. E lembramos também outra representação da quadra, é o renascer da natureza, a passagem do inverno para a primavera. A celebração pascal acontece em todo o universo cristão e entre nós tem maior expressão na capital do distrito, com as solenidades da Semana Santa de Braga, que está, recordamos, inscrita no Inventário Nacional de Património Cultural e Material e é reconhecida como Património Cultural e Material de Interesse Municipal. É uma tradição multissecular, é um dos momentos mais marcantes de identidade coletiva da cidade. A Semana Santa de Braga afirma-se pela conjugação singular entre a dimensão religiosa e uma programação cultural de qualidade, reforçando a vivência comunitária, valorização do património e a projeção da cidade, como refere o jornal regional O Correio do Minho. Recorda-se, em 2012, as solenidades da Semana Santa de Braga foram declaradas evento de interesse para o turismo, pelo Turismo do Porto e Norte de Portugal, e desde 2019 integram a Rede Europeia de Celebração da Semana Santa e Páscoa. São por isso também um cartaz turístico da cidade e da região. No nosso concelho, em algumas freguesias, como vimos referindo as freguesias de Vieira e Parada de Boro, entre outras, são paróquias onde se realiza a Via Sacra e culmina, como é sabido, neste domingo de Páscoa com a visita do Compasso. Também este ano, no berço do cristianismo, a Palestina, o lugar do reino dos céus, assim chamado na ficção cinematográfica, nesse lugar do planeta, a guerra continua a manchar a mensagem de paz e harmonia simbolizados pela Páscoa. Falamos então da Páscoa, do seu significado, dos ritos e do que lhe está associado, pois continua também a ser um momento marcante no calendário litúrgico e na vida das pessoas. Convidamos e temos em estúdio o Padre Albano Costa, arcipreste de Vieira de Minho, e o professor José Marcos Fernandes. Outros convidados que, à hora do registro desta conversa, não puderam estar presentes. Boa tarde a ambos. Padre Albano, não é uma Páscoa como as outras, esta é a Páscoa de 2026. É uma Páscoa especial para nós, mas queremos que seja uma Páscoa de alegria, uma passagem com Cristo da morte para a ressurreição. Aproveitava assim no início também para saudar o Sr. José Luís Machado, o Sr. Dr. Marcos Fernandes e todos os ouvintes da Rádio Altoade. Páscoa, a maior festa do cristianismo, uma festa de alegria, muito baseada na tradição e que nós queremos que continue, que passe para os mais jovens, para que cada vez seja o maior acontecimento de luz, de paz, de alegria e lembrando sempre a Eucaristia, que é realmente a parte mais importante da Páscoa. A propósito dos mais jovens, que serão talvez os maiores consumidores das redes sociais, lembra de Dom José Cordeiro, na sua homilia do início da Quaresma, que além de ser feita a abstinência habitual, também a abstinência das redes sociais. E tem razão, porque muitas vezes as redes sociais afastam-nos uns dos outros, afastam-nos da família e não nos dão aquela proximidade que o cristianismo gosta e também, muitas vezes também, fazem muito barulho e Deus só fala no silêncio. E, portanto, muitas vezes temos que nos abstrair do telemóvel, do ruído, para que, como Cristo no deserto, possamos escutar a voz de Deus. É também, como já dissemos aqui em anos anteriores e como foi também referido à altura, o momento de olhar para dentro. Exatamente, olhar para o nosso interior, olhar para a nossa espiritualidade, olhar para aquilo que deveria ser mais importante na nossa vida. Sr. Marcos Fernandes, da mesma maneira, é um dia particularmente especial, uma quadra especial e de grande significado, particularmente para o mundo católico, e é uma Páscoa atualizada aos tempos atuais. Muito boa tarde, uma saudação, em primeiro lugar, pode ser ao anfitrião deste encontro, nosso Zé Luís, a todos os ouvintes da Rádio Alto Ave,
uma saudação a todos os vieirenses, carenciados de cuidados particulares, uma saudação a todos os cuidadores, samaritanos, sireneus e verónicas, que são figuras que nós ouvimos falar nesta quadra, não é? Dos sireneus e verónicas, que há muitos em todo o lado. Uma saudação muito especial ao nosso arcipreste, o Padre Albano Costa, e nele uma saudação também muito especial a todos os párocos do nosso arciprestado, os líderes pastorais das nossas comunidades, sempre, mas sobretudo nestes dias, sobrecarregados de tarefas, de serviços, ligados aos seus ministérios. E eu chamo a atenção para isto porque o Papa, na Quinta-feira Santa, falou especialmente dos sacerdotes, sobretudo daqueles cansados, não é? Cansados, e que esse cansaço que pode levar até a crises existenciais, e por isso é necessário, que merecem e precisam de todo o nosso apoio. Crises existenciais, mas não crises de identidade. Espero que não, mas quer dizer, aí está muitas vezes o cansaço, a fadiga, o muito trabalho dos párocos pode também levá-los exatamente, quer dizer, uma coisa leva à outra, o cansaço físico, o cansaço mental, etc., pode também levar a crises da própria identidade, e por isso é necessário também cuidar deste. Agora, relativamente... e depois o Padre Albano já falou aqui, na primeira intervenção que teve, sobre a Eucaristia. É interessante porque na quinta-feira, o Zé Luís falou-me daqui o significado da Páscoa. Sim, a Páscoa, que significa passar além, e é o fim da escravidão, e nós precisamos muito disto, precisamos de passar dessa escravidão para a liberdade, porque também, como o Zé Luís diz, a Páscoa de 2026 não é a Páscoa de outros anos. Quer dizer, a Páscoa também se celebra. Apesar dos rituais. O essencial, sim. E, por exemplo, falando na Quinta-feira Santa, como é que os grandes acontecimentos que se celebram nesse dia, portanto, a instituição da Eucaristia, que eu acho sempre muito interessante, porque de facto Jesus, sabendo que tinha chegado a sua hora, e ele sabia que era a hora da partida para o Pai, mas ele não queria largar a humanidade. E inventou, digamos, o que poderia haver de mais maravilhoso, que era a sua permanência na Eucaristia, no pão e no vinho consagrado. E por já isso agora também uma frase atribuída ao Dom José Cordeiro, sim, que é: a missa não é um extra. A missa não é um extra, a missa é um... Na prática religiosa não é um extra. Não, é como se diz, o cume, não é? E o ponto de partida e o ponto de chegada. Mas só para relaxar, que ainda há poucos meses, Zé Luís, estivemos aqui a falar de uma outra grande festividade, que foi o Natal. O tempo passa tão depressa. Ainda há pouco falávamos de um mistério, o mistério da encarnação, não é? Da divinização da humanidade, da humanização de Deus e da divinização da humanidade, da entrada de Jesus, de Deus no mundo, na criação. E já hoje estamos a falar do outro mistério, o mistério da redenção, do mistério da redenção. E na Eucaristia... Da vida e de para além da morte. Da vida para além da morte. Mas, não só no aspecto biológico. Não, mas deixa-me só, estava a dizer que há meses falávamos aqui do mistério da encarnação, não é? Que é no fundo este grande mistério da descida, no fundo, do rebaixamento de Deus, não é? À terra, à humanidade, por amor.
E nestes dias, não é só na Páscoa, não é só no dia da Páscoa, mas em todo o tríduo pascal, mas sobretudo no dia de Sexta-feira Santa, o que de facto se celebra é este rebaixamento, que tem, acho que tem um termo de kenosis, ou que é o rebaixamento de Deus, a descida à morada dos mortos, e é todo este mistério. Mas é interessante como é que na Eucaristia o que aconteceu no Natal, da encarnação de Deus, da entrada de Deus no mundo, no fundo da sacralização do mundo, da criação, acontece na Eucaristia esta invenção maravilhosa, quer dizer, que o pão e o vinho, isto é, a matéria, se transforma na divindade. Esta transformação é sublime, no fundo. E isso é algo que só a fé compreende. Só a fé compreende, exatamente. E a fé, no fundo, é, digamos, esta certeza da presença de Deus no mundo, quer dizer, querendo continuar presente e, no fundo, para significar que tudo é bom, toda a criação é boa, etc. Mas só para... Deixa-me só, uma vez que é filósofo, a razão teria e terá sido mal compreendido nessa época Spinoza, quando falou do Deus das pequenas coisas. Pois, aí está, quer dizer, pode haver este perigo. Depois o Spinoza considerava que Deus é igual à natureza, não é, portanto, mas isso significa, digamos, uma absolutização do imanentismo, isto é, só existe o imanente e não o transcendente. Ora, isso, se nós acreditamos no mistério da encarnação e no mistério da ressurreição, é evidente que nem tudo se reduz à matéria. Mas a matéria, e o Spinoza se calhar tinha razão, a própria matéria, o pão e o vinho que estão lá colocados no altar antes da consagração, eles também são pura matéria. Mas o que é interessante é como é que esta matéria se diviniza. Mas este aspecto que o Padre Almeida também, como falámos aqui, e o José Luís também falou, do significado da palavra Páscoa, não é? Que lá em hebraico se dizia Pesach, ou não sei o quê. Passar além é o fim da escravidão. E isto é interessante, que esta passagem era tão necessária há 2000 anos como é necessária em 2026, que o mundo precisa de passar da escravidão à libertação. Mas o que acontece é que hoje nós estamos também cheios de faraós. O mundo está dominado por faraós, e isto mais nos convence da necessidade desta libertação. E também no tal reino dos céus de que fala o título de um filme, que é a Terra da Palestina. Pois, se nós falamos dessa terra, isso dá também que pensar. Mas, evidentemente, que o reino dos céus ainda há dias uma crónica do Frei Bento Domingues, enfim, falando do Papa Leão, que tem apelado muito tem valorizado muito a memória, isto é, e sabemos como é espinhosa a tarefa do Papa Leão de tentar conciliar uma corrente mais conservadora na Igreja e uma corrente mais progressista. E o Frei Bento Domingos falava de que, sim senhor, que a memória é um valor essencial, não é? Vimos em Quinta-feira Santa como é que Jesus diz para os discípulos: fazei isto em memória de mim. Memória é também identidade. Sim, mas fazei isto em memória de mim, mas o Frei Bento Domingos chamava a atenção. Na Igreja, na sociedade e no mundo há a memória, mas também há o sonho. E o grande sonho é o sonho do reino de Deus, isto é, que a Igreja, enfim, aponta sempre ao reino de Deus, quer dizer, esse reino, e é essa ideia de reino de Deus que é o sonho, não é o sonho, é a esperança, que no fundo anima
anima e dá sentido à nossa vida e à vida da sociedade. Padre Albano, como transferir este sonho, esta vontade de sonhar, numa sociedade onde o Facebook, por exemplo, as redes sociais, o consumismo se apodera das pessoas, incluindo neste período da Páscoa? Exatamente. Todos os batizados como missionários e evangelizadores devem transmitir pela palavra e, sobretudo, pela sua vida, este anúncio de Cristo ressuscitado, esta esperança que vem para toda a humanidade. Todo o Evangelho é libertador, todo o Evangelho é um apelo à conversão, um apelo a que nós saibamos receber esse reino de Deus que Cristo trouxe ao mundo e que nós, de certa forma, identificamos com a Igreja. A Igreja que é sacramento também da presença de Cristo, e todos estes acontecimentos que nós vamos viver no tempo pascal e que foi preparado pela Quaresma, 40 dias, o povo de Deus teve os seus 40 anos, Cristo também teve os seus 40 dias no deserto, no silêncio, a escutar o seu Pai. Nós tivemos a preparação. Aqui, sobretudo, nossa Arciprestado da Quaresma está muito identificada com as confissões. Os sacerdotes percorremos todas as igrejas do nosso Arciprestado de Vieira do Minho para realmente que as pessoas tenham a oportunidade de se aproximar do sacramento da reconciliação, da confissão, que é também o sacramento da paz. Claro que o tríduo pascal para nós também é muito importante. Quinta-feira já falamos aqui, instituição da Eucaristia, do sacerdócio, também da caridade, do mandamento do amor. Isso de nós todos sermos bons samaritanos uns para os outros, neste tempo em que nós vemos que os mais fortes pensam que vivemos na lei da selva, não é? Os mais fortes a desgraçar a vida aos mais fracos, o que acontece também com as nações. Com este poderio militar, pensávamos que este problema já estava resolvido, que já estávamos numa situação de paz, e vemos que infelizmente agora começam guerras por todo o mundo contra a nossa doutrina, contra aquilo que Cristo nos ensinou. E se pensarmos no que acontece na Terra Santa, nem sequer efetivamente no Domingo de Ramos deixaram entrar na Igreja do Santo Sepulcro, que para nós realmente é um local cheio de sentido. Quando havia paz na Terra Santa, os cristãos visitavam muito realmente a Igreja do Santo Sepulcro. Claro que, como todos os locais que estão também ligados a nosso Jesus Cristo. E neste momento, quer dizer, agora já foi aberta, porque muitos países lutaram, muita gente sim, surgiu, até Portugal também foi contra que no Domingo de Ramos a Igreja do Santo Sepulcro tivesse sido fechada, mas tudo isso também para vermos qual é a situação atual do cristianismo, que já falamos, nunca fomos tantos como somos agora. Há zonas do mundo onde há muitas vocações, como na Coreia do Sul, na Polónia, mas também há a outra face aqui da Europa, a Europa que cada vez deixa-se levar mais pelo laicismo, pelo individualismo. Infelizmente não temos as vocações que gostaríamos de ter. Significa que a Igreja convive melhor nos países com mais necessidades? A Coreia do Sul é um país rico. No caso da Coreia. A Coreia do Sul, e é dos que tem mais ordenações. A Polónia também economicamente está a crescer muito e também tem muitas vocações. Isto, merece realmente um estudo, mas o facto de termos famílias com menos gente, o facto muitas vezes também de o ensino e a própria família não ajudar muito a trazer pessoas para a Igreja, penso que porque antigamente eram as famílias que ensinavam, a primeira catequese aprendia-se em casa. Hoje há até os cursos alfa para ensinar o ABC da catequese, o ABC do cristianismo. E então todos nós temos que trabalhar nesta vinha do Senhor, sempre com coragem, sempre motivados, mas sabendo que, conforme falou o Papa e o nosso Arcebispo, que os sacerdotes também têm que pensar no seu descanso, os sacerdotes também têm direito a ter férias, têm direito a ter tempo para a sua oração, para a sua família, para os seus amigos, porque só assim é que ganharão forças para este grande trabalho
já que agora somos poucos, mas com muitas missões, com muito trabalho, e então, claro, com a ajuda de Deus, Deus nunca nos abandona. Ainda há pouco dizia um senhor com 80 anos na minha comunidade, quando havia muitas tempestades, ele dizia: ó, Sr. Padre, nós temos o Divino Salvador. E muitas vezes nós pensamos que estamos sozinhos, mas nós temos Deus connosco. E já vem da Bíblia que se isto não fosse de Deus, a nossa religião já tinha acabado. Mas em relação àquilo que são as vocações na Igreja, hoje o Arciprestado de Vieira-de-Minho é um exemplo, mas podíamos buscar se calhar a Arquidiocese toda. Os padres que vão prosseguindo nos anos, não é? Que vão envelhecendo, não encontram substitutos, e nós vemos aqui o esforço, como já disse há pouco, que fazem para as 21 paróquias. É verdade. Ou 22. É verdade. Agora ainda tivemos até agora a ajuda de 4 sacerdotes, no fundo com mais de 80 anos. Desejo as melhoras ao Sr. Padre Eurico, grande amigo nosso, um homem que já passou por várias paróquias aqui, a paróquia de Mosteiro, que também foi dos que deu início à igreja de Vieira-do-Minho, que foi pároco também de Taboaças, Parada e Soengas, e que infelizmente está doente. Os outros 3, o padre Jacme, o padre Alcino e o padre Lameiras, ainda nos dão uma grande ajuda. O mais novo é o padre Ricardo, que tem 40 anos. Depois temos o pároco de Ruivães, Padre Machado, que vai fazer 50 anos este ano. Eu que fiz no outro dia 57. Temos o Padre Nuno aqui da Vila, que tem 63. Mas o que faz faltar vocações para a Igreja? Faz falta. É a oferta de ensino, são os estímulos da sociedade, o que é? Nós estamos a rumar... que se repete aqui. Sim, nós estamos a rumar contra a maré. O conceito hoje é do seminário em família. Sabíamos que havia, sobretudo na cidade de Braga, muitos seminários, não só diocesanos, mas também das ordens religiosas, e a realidade, não é ser pessimistas, ainda este ano fechou o seminário menor, o seminário de Nossa Senhora da Conceição. Quando eu entrei em 1979, do 5º ao 9º, éramos mais de 500 alunos. Claro que desses, alguns chegavam ao fim. Depois, muitos chegavam ao fim. No meu tempo, ainda eram alguns que chegavam ao fim. Neste momento, no fundo, até ao 12º, não temos seminaristas. Também é algo que temos aqui falando, o papel dos leigos. Eu li que no Vaticano foi entronizada mais de uma senhora como, não sei se é padre, se apenas uma colaboradora. Sim, a colaboração laical é muito importante, mas precisamos também de pastores à frente da Igreja, sabendo que Deus prometeu que nos dará pastores. Portanto, temos esta fé, esta esperança, que há sempre respostas. Ainda agora, alguns sacerdotes de África estão a vir aqui para a nossa diocese. Temos também sacerdotes timorenses a trabalhar aqui na nossa arquidiocese. Deus vai nos dando sempre uma resposta. Para nós temos fé, interessa rezar pelas vocações, interessa que a família seja um bom viveiro, uma boa terra para que possam nascer sacerdotes, tem que haver oração, não pode haver maledicência sobre o sacerdote. Nós sabemos que o Minho é muito religioso, mas muitas vezes também é anticlerical. E tudo isso junto, e agora com este caminho da Igreja, do seminário em família, a Igreja tem um sacerdote só a trabalhar nisto, e já não é pouco, e penso que, graças a Deus, vamos ter 3 sacerdotes que vão ser ordenados agora no próximo verão. Também fico contente, sendo de Faf, que 2 são de Faf, um da cidade e outro de Travassós, que é da freguesia onde eu sou natural, uma freguesia que vai contar com 9 sacerdotes. Portanto, é um grande dão, e alguns sacerdotes de Faf têm vindo aqui também para o Arciprestado de Vieira-do-Minho. Com o Vieira-do-Minho também tem dado muitas vocações, e também uns estão a servir aqui, mas outros também têm ajudado noutros arciprestados. É verdade que a esperança é a última a morrer. Nós temos que andar aqui motivados, temos que saber que somos pessoas de fé, e, portanto, Deus vai responder e vai nos ajudar. E em tempo pascal não é tempo a tristezas, é tempo a alegrias. Mas é bom que todos ajudem.
Isso é que é fundamental, e isso é que muitas vezes nós nem sempre, não é, notamos esse empenho de toda a gente. Por exemplo, fala-se em formar pessoas. Se não há pessoas que querem ser formadas, como é que nós podemos formar pessoas? Como é que pode haver formação sem alunos? E era muito importante que até o Espírito Santo continua a dar carismas, desses carismas, os talentos, bem os ministérios na igreja, até o ministério da catequista, só que isso exige estudo, exige dedicação, exige sacrifício, muito do estudo é na cidade de Braga, nós estamos assim um bocadinho longe, mas Deus queira que tenhamos mais gente preparada, porque todo batizado é sacerdote, profeta e rei. Zé Marcos, pegando nesta última palavra do padre Albano, todo batizado é sacerdote. O papel dos leigos que é um assunto recorrente. Mas sobre este problema que o padre Albano esteve aqui e o José Luís a falar, isto é, da mudança, das transformações que necessariamente se verificam na Igreja e na sociedade, para mim é muito evidente que não há nenhuma crise da fé. Pelo contrário, há uma busca da fé. E no princípio, antes de começarmos aqui a nossa conversa, estávamos a recordar também um dado que o Sr. Patriarca de Lisboa referiu numa entrevista que deu esta semana na televisão, e que falou de um acontecimento que me despertou a atenção, que é o que está a acontecer em França. Como o Sr. Padre Albano dizia, a França também na prática religiosa também quase bateu no fundo, não é? Mas de que é que se fala agora? Fala-se de um ressurgimento da fé em França. E o que aconteceu é que na Vigília Pascal deste ano, de 2026, foram batizadas 21.386 pessoas adultas. Ora bem, isto e qual é a razão desta busca, desta procura do batismo? Uma evidência é que é uma opção. Fala-se aqui de uma busca de sentido, que as pessoas que estão perdidas, não é? E vê-se por aí tanta desorientação, tanta depressão, etc, e que são sintomas de facto de falta de sentido. Agora, e portanto, para mim é muito evidente que não há uma crise da fé. E eu até gostava de referir aqui, se me permitem, o testemunho de um linguista, um cientista concretamente da língua grega e romana, da literatura grega e romana, da cultura grega e romana, o maior especialista que temos atualmente em Portugal, e que no domingo de Ramos veio à Igreja dos Congregados em Braga. Ele que inicialmente se considerava um agnóstico, ele veio falar das 7 palavras de Jesus na cruz. Esse linguista é Frederico Lourenço. Como muita gente sabe, este professor da Universidade de Coimbra empreendeu uma obra gigantesca que foi de traduzir a Bíblia de grego para português, uma nova tradução a partir do grego, e que já vai em 8 volumes. 8 volumes. E quando ele começou por traduzir os 4 evangelhos, e no prefácio dessa obra diz que o ter tido que lidar com as palavras e com a vida, mas sobretudo com as palavras atribuídas a Jesus, que isso que criou nele um fascínio pela figura de Jesus, um fascínio irresistível. E agora, no prefácio do último volume, que é sobre o Pentateuco, que ele traduz, enfim, o Gênesis, os Números, Levíticos, etc., ele diz mesmo isto: eu comecei a tradução como, de certo modo, agnóstico, e eu terminei
termino a tradução como crente católico, e é muito interessante ele dizer isto, quer dizer que ele diz mesmo: comecei a tradução como descrente e termino como católico. E isto quer dizer que o muito conhecimento da Bíblia e da doutrina e da fé cristã não é um fator de descrença, mas de crença. Quer dizer, no fundo, vamos a ver, eu insisto muito, também é preciso muita catequese, porque há muita ignorância. Eu penso, por exemplo, nas celebrações... Mas só o conhecimento pode fortalecer aquilo em que se acredita, não é? Sim, embora, claro que há pessoas... O diabo também sabia muito sobre, que não é? Ele sabia muito, até lá no Gênesis diz: se vós... O conhecimento é universal. Pois, se vós comerdes do fruto proibido, vós ficais a saber tanto como Deus. Quer dizer, o que é essencial nem é o conhecimento. O essencial é o encontro e é essa paixão. Mas, resumindo, relativamente a esta, angústia que o Padre Albano falava, de ver as comunidades cristãs, digamos assim, sem os pastores de que necessitavam, o que me parece evidente é que já está no terreno uma nova forma, ou está a crescer uma nova forma de ser igreja, porque é evidente que na Idade Média, na Idade Moderna, a forma da igreja não era a mesma que é hoje. Quer dizer, o que uma teóloga que eu li, que diz que o que está agora a nascer é uma nova forma, e nessa nova forma é evidente que já não há quantidade de sacerdotes, de pastores, não é? É uma outra forma, e esta outra forma está a nascer, e é uma necessidade de adaptação à realidade novas. Adaptação à realidade, e o que está evidente é claro que é o papel dos leigos, isto é, porque há uma igualdade radical, como o Padre Albano disse, não há diferença entre sacerdotes e leigos relativamente ao ponto de partida à fé, todos pelo batismo são todos iguais. Claro que agora há problemas, e nós sabemos que o Papa Francisco que não devia ser esquecido, que aquilo é um manancial de ideias e de inspiração. Ele foi um Papa inspirador e animador, e eu acho que o caminho que ele quis abrir vai ser seguido. E claro que ele não conseguiu fazer tudo, mas o problema da participação dos leigos, não é? Já para não falarmos dessa questão que para muitos é evidente, para outros é o contrário, do problema da participação maior das mulheres na vida da Igreja, no acesso aos ministérios, e portanto isto, eu acho que não há Papa nenhum que feche a porta a isto, e portanto, resumindo, o que me parece... É uma realidade para os tempos. É para os tempos. Eu gosto tanto de ver nas celebrações, são meninas, são senhoras, são ali no altar, a ajudar o sacerdote, e tu dizes: olha, mas que bonito. Também vi na Inglaterra isso, na igreja anglicana, porque aí até estava, enfim, ias para pregar e etc. Mas pronto, sem chegar a esse ponto, eu fico encantado ao ver, quando nestas celebrações, que o sacerdote tem ali aqueles acólitas, que bonito é aquilo, não é? Esta participação, num dado momento diz porque é que estas mulheres não podem ser elas já a dar a comunhão, a fazer tantos ministérios. Mas como dizia o Padre Albano, é preciso que as pessoas queiram. Pois, mas portanto, não é eu acho que não é uma questão de fé, é uma questão de, talvez, há um trabalho a fazer, acho eu, mas, enfim, eu concordo com o Padre Albano, diz que neste momento, perante a paisagem, perante o cenário que temos, é um cenário assim um bocadinho preocupante. Mas temos menos de 10 minutos ainda, ainda não falamos daquilo que é os símbolos da Páscoa.
incluindo na alimentação e na pastelaria, que não tivemos a oportunidade de ter aqui a nossa habitual amiga e companheira de conversa. Sim, a Páscoa tem os seus símbolos, além dos símbolos religiosos. Tem os seus símbolos, naturalmente religiosos, da ressurreição de Cristo, da passagem da morte para a vida, mas é verdade, também é um momento de encontro de famílias, de encontro de amigos. A própria visita pascal, que é uma tradição que foi criada, sobretudo aqui no Norte, de levar a notícia que Cristo está ressuscitado, deitar água benta, abençoar as famílias, abençoar as casas, os amigos também encontrar-se. Há realmente terras, até andam bandas filarmónicas com portanto, a comitiva pascal. Há também terras que começa-se na primeira casa e depois toda a gente acompanha até ao final, até à procissão e à Eucaristia. Aqui em Vieira do Minho, sabemos que os terrenos são muito dispersos, os lugares são afastados uns dos outros, é uma nova realidade e nós temos também feito a adaptação a essa realidade, nomeadamente temos carros que ajudam, quase todas as paróquias têm sempre um carro de apoio, porque quando nós iniciamos isto era muito difícil. Havia paróquias que, por exemplo, a visita pascal eram 3 dias. Domingo, segunda e depois domingo de Pascuela, o segundo domingo de Páscoa. Mas também diz a Bíblia, Deus não quer os sacrifícios nem os holocaustos, Deus quer um bom coração, boas obras, e então aquilo que nós possamos simplificar, utilizando também os meios atuais, a tecnologia. Hoje ninguém anda a pé, antigamente andava o carteiro, andava o peixeiro, andava toda a gente a pé, hoje toda a gente tem o seu transporte. E a visita pascal pelos leigos está assumida e aceita pelas comunidades? A maior parte das comunidades, aqui na sede do Conselho, vai há mais de 35 anos que o Sr. Padre Abílio conseguiu realmente colocar os leigos a anunciar. Há grandes paróquias como Guilhofrei, Roças, toda a Ribeira Cábado, os Anjos. A maior parte já está identificada com esta situação que é o futuro. A questão é essa, nós pensamos uma pastoral, mas muitas vezes nos pedem aquele tradicionalismo, muitas vezes existe mais numa aldeia pequena do que em grandes cidades. Eu digo sempre, imitem Fátima, imitem Braga, imitem a Sé. Por exemplo, passada Quinta-feira Santa de manhã, temos sempre a nossa Eucaristia crismal com o nosso arcebispo. O nosso arcebispo é doutorado em liturgia, foi professor, e então a liturgia na Sé é uma liturgia esmerada em tudo. Um grupo coral excelente, com muita gente. Por exemplo, quem fazia as admonições era uma mulher. Há ali acólitas também que são mulheres. Todos juntos, e é este o caminho, não é olhar para trás. E é o que diziam os judeus, celebravam a Páscoa, que era olhar para a história. Foram libertados do Egito. Nós celebramos uma Páscoa que é olhar para o futuro. E, portanto, é diferente, é isto que nos dá esperança. E hoje os rituais, como, por exemplo, a procissão da burrinha, é apenas uma memória. Sobretudo é uma lição. A Igreja sempre utilizou meios como, por exemplo, a arte sacra, as pinturas das igrejas, era uma forma de catequese. E hoje essas procissões também estão uma forma de catequese. As milhares de pessoas que têm assistido, este ano tivemos a sorte de ter bom tempo, e a gente vê nas televisões que tem sido um sucesso, falam em milhares e milhares de pessoas em Braga, dos hotéis completamente cheios, sobretudo os espanhóis enchem a cidade de Braga. E às vezes não é só o turismo que se vem fazer, vem-se também... É essa busca que o Sr. Dr. Marcos Fernandes falou, esta busca de sentido, a busca do espiritual, alguma coisa que ainda lhes diz, mas que querem ver na prática. E as cidades também têm que ser um bocadinho de luz para todos, porque também é lá que concentramos o maior número de pessoas, e muitos também que foram catequizados nas nossas aldeias e agora estão lá. Cidades têm mais recursos do que nós. Agora, nós fazemos também tudo aquilo que podemos. Muitas vezes é verdade que andamos um bocadinho sobrecarregados para cumprir horários, para cumprir tradições, quando também deveríamos ter momentos para refletir, mais momentos para rezar. Sabemos que existe a oração e o trabalho, mas também temos que ter momentos para rezar, momentos para pensar, e é isso que nos faz falta e que a Igreja Francesa conseguiu.
A Igreja Francesa não trata de nenhum casamento católico seja sem que antes tenha um ano de preparação. Nós aqui ainda facilitamos para não arranjar problemas. Alguém que se case tem que ter ali um curso de um ano. Sem se preocuparem que as pessoas possam optar pelo que é uma opção hoje, que é o casamento apenas civil. Eles, quando alguém quer, tem que ter uma boa preparação. Porque constituir família é a coisa mais importante que alguém possa fazer na sua vida. E só se admite como ato de vontade. Exatamente. A pessoa tem que ter a boa vontade, tem que ter a vocação para o matrimónio, tem que ter a preparação, porque depois daí é que vem tudo, nomeadamente a educação e a catequese dos filhos. Eu vejo quando visito França, gosto muito de França, o meu pai foi imigrante, e sempre que posso visito vários locais de França, e nas catedrais ao domingo não temos só os pais, mas temos também as crianças com o seu catecismo. As catedrais estão cheias e a fé assim vai passar. Se os pais, pela palavra e pelo exemplo, educar os seus filhos, a Igreja tem futuro. Se não, não sabemos como já dissemos aqui em anos anteriores, e também foi uma reflexão feita na ocasião por um dos membros do Cabide de Braga, teremos igrejas vazias. A nossa realidade, mesmo à semana, muitas vezes temos capelas cheias. É verdade que infelizmente é nos funerais que temos mais gente, mas nas festas a Igreja ainda tem vida. E depois temos centros sociais, que é a caridade da Igreja. A Igreja tem aí o seu cartão dourado para aplicar a parábola do bom samaritano. Agora, como disse o nosso arcebispo, quer que nós sigamos o caminho pascal. Nós já falamos aqui da passagem. É verdade que nós temos que passar sempre vivendo este mistério da morte e ressurreição de Cristo, que é a forma também da renovação da Igreja. Levar todos a Cristo e também, não é, que todos estejam com Cristo, é no fundo o nosso lema. José Marcos Fernandes, estamos quase a concluir. O que é que pode ser dito no momento destes, numa conversa Luís, à volta da Páscoa e da Igreja? Quando me convidas para vir falar deste tema da Páscoa, é evidente que temos que distinguir sempre o essencial do acessório. Embora o acessório não é exclusivo, quer dizer, não tem que se excluir. Agora, de facto, quando falamos da Páscoa, a Páscoa é o mistério de Cristo. Sem dúvida. E eu já aqui citei várias vezes o nosso grande pensador francês, Blaise Pascal, que me fez ver uma coisa diferente do que eu aprendi na catequese. Porque na catequese pensava que a missão de Jesus Cristo tinha sido cumprida e tinha terminado com a sua ressurreição, que ele ressuscitou e disse: pronto, eu agora não tenho mais nada a fazer, eu já cumpri a minha missão, eu preguei, eu dei a vida pela salvação da humanidade, agora. E quando leio o Pascal diz: não, Cristo não deixou de estar em agonia. A história não acaba aqui. Não, diz o grande pensamento de Pascal. Jesus continua, portanto, a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira Santa e o Domingo de Ramos estão a acontecer todos os dias, porque quando ele diz que Jesus está em agonia até ao fim dos tempos, isto significa que enquanto, o pensamento desse pensador cristão, enquanto houver um idoso, uma pessoa idosa a sofrer na sua casa ou num lar, umas crianças a ser mortas na Palestina, enquanto houver todos estes cristos deste mundo, os sem-abrigo, etc., toda a gente que está a sofrer, enquanto houver uma pessoa no mundo em sofrimento, Jesus está em agonia. E, portanto, todos os dias Jesus está em agonia, todos os dias Jesus está a ser julgado, condenado, está a morrer e está a ressuscitar. Agora, estes outros aspectos de que também estava o padre Albano a falar, do aspecto cultural e social da Páscoa, isso também é importante, quer dizer, a Páscoa social, cultural.
de facto, aqui o nosso Minho, o nosso Baixo e Alto Minho é de facto um centro de manifestações, de expressões desta religiosidade pascal, não é? Quer dizer, as exposições, sobretudo as grandes procissões de Braga, de que temos falado, mas não só as exposições. No nosso meio, nós vemos que aqui aumenta o número de visitantes. No nosso meio também, mas quer dizer, as exposições, as conferências, tudo o que acontece anda à volta de facto deste mistério, mas o essencial, e eu também no princípio disse isso, que há muita gente que Cristo está a sofrer aqui também no nosso meio vieirense, e eu alegro-me saber que haja os tais samaritanos, os tais siraneus e as tais verónicas, e são tantos desconhecidos que estão dispostos a ajudar a levar a cruz de Cristo e a limpar o rosto de Jesus, e acho que isso que é o mais importante, e é o único sentido. Quer dizer, o Pascal dizia isso mesmo, dizia que só conhecemos Deus por Jesus Cristo, que escusamos de andar eu também estudei as provas filosóficas da existência de Deus, mas sempre achei aquilo, digamos assim, muito convincente para quem é crente, mas que não convence quem o não é. E, portanto, porque o único argumento e que dá sentido à nossa vida é, de facto, a figura de Jesus Cristo, como estes testemunhos que eu disse, do Frederico Lourenço, e podia ser... Olha, o António Lobo Antunes, que falava deste mistério também, quer dizer, a figura de Jesus Cristo é a figura, de facto, central nesta Páscoa. E, Padre Albano, palavras finais neste dia de Páscoa para todos que nos ouvem, mas em particular para os paroquianos. Eu desejo que todos tenham uma Páscoa muito feliz, que todos nós sejamos anunciadores e missionários de nosso Senhor Jesus Cristo, e que todos nós ajudemos a construir esta Igreja à qual todos pertencemos. É verdade, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que efetivamente nos realiza como pessoas humanas, é Ele que devemos seguir, com o mesmo amor com que Ele deu a vida por nós na cruz e também ressuscitou. Muito obrigado. Concluímos aqui esta conversa à volta da Páscoa, do seu significado e da sua importância também para a vida das comunidades. Tivemos a presença do professor José Marcos Fernandes e do padre Albano Costa de Astipreste de Vier de Minho, a quem agradeço mais uma vez a presença. Assim, onde quer que nos tenham escutado, continuo com um bom fim de semana e também com um bom dia de Páscoa. Boa tarde. Falar daqui, a região em foco.